começar, né? Olá, boa tarde. Meu nome é Gisela, eu sou infectologista e pós-graduanda da Faculdade de Medicina da USP. Eu vou apresentar agora o projeto Predição de Infecção e Rejeição Aguda pelo teste Quantiferon Monitor em receptores de retransplante renal. Eu não tenho conflito de interesse a declarar. Como introdução, a gente sabe que com a evolução da medicina de transplante, a gente houve uma melhoria muito grande dos imunossupressores, e agora o que a gente vê é muito mais eventos adversos dessas medicações, e um deles é a infecção. A gente vê que cada vez mais aumenta a infecção, e a infecção acaba sendo um grande desafio, dado que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, esse status imunológico do meu paciente, né, a capacidade dele responder às infecções, e também uma imunossupressão que vai proteger aquele enxerto. A gente sabe que o status imunológico ele é avaliado na nossa prática clínica através do nível sérico de imunossupressores, a própria função do enxerto, mas ele também é bem mais complexo que isso, porque ele vamos ter que avaliar também as condições metabólicas, como uremia, diabetes e outras comorbidades que levam a alterações do sistema imunológico, como doenças autoimunes e o próprio HIV. Hoje em dia tem essa necessidade da gente tentar achar um exame, né, um teste que seja ideal para avaliar, né, como o CD4 lá nos pacientes HIV, o status imunológico dos nossos pacientes. Então existem biomarcadores com patógenos específicos que já são utilizados na prática clínica, que é o Quantiferon CMV e o ELISpot, e existem marcadores que são patógenos inespecíficos, como o toque-etenovírus, imunoglobulina, dosagem de citocinas. O que é o Quantiferon Monitor, então? Então ele é bem similar, usa a mesma tecnologia do IGRA, né, que a gente já usa para tuberculose, e ele permite essa avaliação quali e quantitativa da função imune celular do nosso paciente através do estímulo, ao invés do estímulo do patógeno, a gente vai usar estimulantes da imunidade inata, né, com esse ligante do receptor Toll-like R848, e o estímulo da imunidade adaptativa adquirida através do anti-CD3. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre o resultado do teste e a ocorrência de infecção e de rejeição aguda no primeiro ano após o transplante renal. Na metodologia, utilizamos uma coorte prospectiva de receptores de transplante renal soropositivos para CMV que receberam terapia de indução com ATG no período de agosto de 2018 a agosto de 2019. O local do estudo foi o Serviço de Transplante Renal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e eu trago aqui a linha do tempo e o cronograma de coleta do teste. Todos esses pacientes eles seguiram o protocolo institucional, né, com Bactrim profilático por tempo indeterminado. Eles receberam valganciclovir profilático até o terceiro mês e após foram submetidos à monitorização sérica ou por antigenemia semanal do CMV e também por monitorização sérica do poliomavírus semanal. Aqui, as coletas foram realizadas no D0, no momento do transplante, em D30, D90 e D180. A gente sabe que o impacto da imunossupressão ela vai ocorrer aí a partir do D30, nesse período de D30 a D90, e é o período que a imunossupressão vai começar a ser suspendida, reduzida, né, com o passar do transplante. O desfecho primário foi infecção por qualquer etiologia e rejeição aguda no primeiro ano pós-transplante, e os desfechos secundários foram infecção grave, que evoluía com hospitalização, infecções oportunistas, infecções bacterianas e os eventos clinicamente significantes por citomegalovírus, definidos por doença citomegálica e viremia sintomática. Esse exame ele era coletado no Hospital das Clínicas, e então era adicionada a liosfera no tubo do tubo do paciente, que então é incubado e armazenado no Hospital das Clínicas e enviado para o DAS, onde era realizado o ELISA e o cálculo do resultado. Trago aqui os pontos de corte do fabricante, menor que 15 unidades por ml é baixo, entre 15 a 1000 moderado e maior que 1000 é alto. De resultados, nós avaliamos 235 receptores de transplante renal nesse ano de avaliação. Foram excluídos e não elegíveis aqueles pacientes sem contentimento, aqueles que não eram positivos para CMV, os induzidos com basilizumab, o transplante de múltiplos órgãos, e obtivemos no final uma amostra de 73 pacientes induzidos com ATG, e desses 5 não coletaram exame, restando 68 pacientes que participaram da coorte. 63 completaram um ano de segmento e obtivemos 3 óbitos por infecção e 2 perdas de enxerto. Aqui eu trago os resultados das infecções, foram 99 infecções em 50 de 68 receptores, uma incidência acumulada de 73,5% e uma densidade de incidência de 4,4%.
uma incidência bem elevada nessa população, e de 16 rejeições agudas em 16 dos 68 receptores, compatível com a literatura, uma incidência acumulada aí de 23,5 e a densidade de incidência de 0,77 por mil transplantes dias. Aqui eu trago a distribuição no tempo, tanto da rejeição como dessas infecções, e a gente consegue ver aqui que a gente teve bastante episódios de rejeição aqui até o 3º mês, e as infecções seguindo aquele padrão trifásico que a gente já está acostumado a ver dos pacientes transplantados, de mais infecções bacterianas, hospitalares aí nos primeiros meses, e após o 3º mês, com suspensão de profilaxia, mais infecções oportunistas, principalmente pelo CMV. Aqui eu trago dados da cinética da produção do interferon gama, né, o resultado quantitativo do exame, e a gente consegue ver que mesmo nos pacientes induzidos com ATG, a gente houve uma recuperação dessa resposta imunológica com o tempo. Então, em D180, a gente já vê os níveis de produção de interferon muito semelhantes daqueles do basal no D0 do transplante. E aqui, em relação à associação do resultado do teste com a ocorrência de infecção, a gente não encontrou associação estatisticamente significante. Quando a gente avaliou rejeição aguda, encontramos sim uma associação estatisticamente significante com níveis de produção de interferon maior nos pacientes que evoluíram com rejeição. Em relação à ocorrência de infecção grave, também encontramos associação estatística com níveis de interferon menor para aqueles pacientes que apresentaram infecção grave. E infecção oportunista, a gente também encontrou associação estatisticamente significante, onde os pacientes com infecção oportunista tinham uma menor produção de interferon gama. E para a infecção bacteriana, a gente também encontrou uma associação estatisticamente significante com os pacientes que desenvolveram infecção com um menor valor aí considerado os intervalos interquartis. Em relação à CMV, não foi encontrada essa associação. Então, para concluir o meu trabalho, eu gostaria de concluir e discutir, né, a alta densidade de incidência de infecções nessa população de transplantado renal, a possível utilidade desse teste quantíferon coletado em momentos simples, né, que seria o pré-transplante, e em D30 para alguns tipos de infecção, principalmente a oportunista, né, porque a grande maioria das infecções oportunistas ocorreram nesse período a partir de D30, então a gente consegue dizer que o teste ele parece ter utilidade tanto para eventos de rejeição aguda no primeiro ano, coletado no D0, como também para infecções oportunistas bacterianas e com necessidade de internação que está lá no período de 30 a 180 dias pós-transplante. Obrigada. Demorei um pouco para entender esse tipo de interferon. Ele é geral, né? Seria uma resposta inespecífica. Isso, seria uma resposta inespecífica, né? É um teste novo, ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre ele, que é protegido por interesse financeiro mesmo, né? Mas é totalmente inespecífico, né? O que eles colocam na bula é que tem tanto um estímulo da imunidade inata como da imunidade adquirida, né? Então, você teoricamente estaria avaliando os dois braços da imunidade. Mas assim, ainda tem muita coisa para se estudar, eu acho que principalmente em relação à rejeição. Na prática clínica, ninguém está fazendo nada ainda, está ainda nesse começo ainda, né? É só estudo clínico, são muito poucos estudos ainda com esse teste. Tinha mais estudos no período pré-Covid, eu acho que agora talvez devem retomar alguns estudos. Né? Que a crítica justamente são os pontos de corte, né, do fabricante. Os pontos de corte, eles são muito menor que 15, de 15 a 1000, não faz muito sentido, né? Como é que um teste de 15 a 1000 vai lhe dizer um valor que mede de uma forma assim eficaz, né, uma forma realmente fidedigna à imunidade do paciente. Acho que é um grande desafio, né, esse ponto, e a gente está tentando com esse exame ver se a gente consegue ter alguma praticabilidade, principalmente em algumas situações específicas, né, como um paciente que rejeitou, que vai precisar de uma outra imunossupressão, ou um paciente que tem alguma infecção específica, tipo poliomavírus. Eu acho que talvez em alguns nichos específicos a gente consiga achar alguma utilidade mais prática. Como você falou, nessa situação, especialmente o polioma, você ter algum marcador para auxiliar esse manejo da imunossupressão, né? De tal forma que você possa entender como você vai manejar em relação à suspensão de drogas, dose, mas eu acho que essa é a grande questão, né? Qual é esse cutoff, né? Como interpretá-lo.
Sim, mas muito interessante. E do citomegalovírus, você tem ideia? Será que foi uso do Valgam? Por que não deu... Porque você acha que... Porque quando a gente vai ver, com relação ao citomegalovírus, não houve uma... Na verdade foi uma surpresa pra gente. E não sei se foi por conta disso. Uma das nossas hipóteses é porque assim, a grande maioria dos estudos com esse teste até então, eles utilizaram pacientes que induziram com basilizumab, então não foram pacientes de tão risco como esse do meu estudo, né? Que são pacientes que foram induzidos com ATG. Então, uma das hipóteses é que talvez por eles terem usado ATG, a imunidade tenha realmente reduzido muito e que talvez a gente precise de algum outro marcador com diferença o delta, né, da variação da mediana, né, da produção de interferon, e talvez não a quantidade, enfim, ainda tem algumas possibilidades aí exploratórias, mas de fato foi algo que a gente não esperava, porque a gente encontrou para oportunista, mas para CMV não. E assim, o CMV, é interessante você perguntou, é porque esse estudo ele faz parte de um estudo maior, que também estudou o quantíferon CMV, e por isso que a gente selecionou os pacientes que eram soropositivos para CMV, então foi um desfecho, querendo ou não, a gente definiu como secundário justamente para também estar avaliando isso. Está avaliando o quantíferon mônico e o quantíferon CMV juntos para avaliar a doença por CMV. Mas, enfim, são coisas da ciência, né? Tá bom. Obrigada. Nada.